Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de mensagem diária e oração da fé. E hoje nós vamos aprender como se quebra uma maldição hereditária. Então você aprendeu que a primeira maldição hereditária foi aquela que o próprio Deus lançou contra Adão e sobre os seus descendentes, que por causa do pecado de Adão, a terra daria com dificuldade o alimento aos homens e com muito trabalho e com o suor do rosto é que ele ganharia o seu pão. Nós aprendemos que Geazi, ele por ter pecado contra Deus, ele se tornou leproso e fez sua descendência uma descendência de leprosos. E agora, então, o filho vai pagar pelo pai? Foi isso que Deus quis dizer quando ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração? Bom, a todas essas perguntas, a própria palavra de Deus responde. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, do verso 1 em diante, vamos ler. Por favor, leia comigo. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós? Vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotoaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis este provérbio em Israel. Presta atenção. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Então olha que agora o filho ele não responde pelo pecado dos pais, tá? E por que ele herda a maldição, né? Ele herda a maldição. O pai, ele, por viver no pecado, ele leva uma vida maligna e o filho herda essa maldição. Por quê? Daqui a pouco eu digo. Continuemos. Diz assim: Sendo, pois, o homem justo, fazendo juízo e justiça, não comendo coisa sacrificada nos altos, nem adorando imagem de escultura, não se contaminando com a mulher do seu próximo, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando pão ao faminto, cobrindo o nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, e procedendo retamente, o tal justo viverá, diz o Senhor. Continuemos. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, antes, comer coisa sacrificada a ídolos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, roubar, não tomar penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura, receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, e será morto, e o seu sangue será sobre ele. Eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante, não comer coisa sacrificada aos ídolos, não levantar os olhos aos ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não rantiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto,
cobrir ao nu com veste, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai que praticou extorsão, roubou bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, morrerá por causa de sua iniquidade. Bom, o que é que a Bíblia está dizendo aqui? É que quando você tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Então, quando você é filho de uma pessoa idólatra, então o que é que você aprende? Você aprende a adorar imagens, esculturas, você aprende, a sacrificar os ídolos, Aí tem aquelas festas, mais comuns, mais típicas do meio dos idolatras, e aí se oferece caruru, se oferece pipoca, se oferece balinhas, e você aprende isso, você passa para o seu filho, por aí vai. O homem que não respeita a esposa, ele tem filhos, e de repente os filhos, do pai infiel, do pai adúltero, segue esse caminho. Então o que é que acontece? Todas as maldições que esse pai ele viveu, ele vai passar para o filho, Então nós vemos exemplos, por exemplo, de homens que fracassaram na vida por conta do álcool, e os filhos herdaram esse fracasso, e os netos herdaram esse fracasso, porque ele seguiu justamente o meio de vida, o modo de viver de seu pai. Eu estou falando do pai ou a mãe, tá? Mas a Bíblia diz que quando o filho olha para a prática errada do pai, e ele diz, eu não vou fazer isso. Então o erro, o pecado é do pai, não é dele. Então presta atenção, você que está aí e diz que tem uma doença que seu pai teve, que seu pai tem, que seu avô teve, que seu bisavô teve, e que você herdou essa maldição. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. A Bíblia diz que você não responde pelo pecado de seus pais, tá? Seja o seu pai, seu avô, etc. A Bíblia diz que por causa da sua justiça você vai viver, não vai morrer. E quando nós lemos a Bíblia, há pessoas que interpretam a morte, aquela que os juízes no Antigo Testamento levavam as pessoas para um lugar e apedrejavam a pessoa ou matava ao fio da espada, mas não se trata dessa morte. A morte que nós estamos falando aqui é aquela trazida por causa do pecado, a doença, a fome, tá? A loucura, a depressão. Então o que acontece? É aquela pessoa que sofre uma herança genética. Não, é porque a biologia explica que o filho herdou do seu pai. Não, meu amigo, esquece isso. Esquece o que a ciência lhe diz. Esquece que as pessoas lhe dizem que você herdou uma coisa ruim. O que você herdou de ruim é cumprimento da palavra de Deus, que ele visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a 4ª geração. Mas a Bíblia diz que quando o filho passa a obedecer a Deus, ele interrompe esse ciclo de maldição, ele acaba. Esse ciclo de que o avô morreu, o pai morreu, agora você vai morrer daquela doença, acaba. O ciclo de que você não vai ser feliz na sua vida sentimental porque ninguém na sua família foi, acaba. O ciclo de que você vai ter que se virar e criar seu filho, sua filha sozinho, acaba. Por que acaba? Porque a Bíblia diz que o justo, por causa da sua justiça, ele vai viver. O verso 20 diz assim, a alma que pecar morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então você diz assim: mas eu vivi minha vida toda errando. Pastor, estou vendo a mensagem do Senhor agora, e eu passei minha vida toda fazendo errado, porque eu aprendi errado. Eu aprendi errado na igreja, eu aprendi errado na minha religião, e eu estou aprendendo agora da maneira certa. Eu não quero mais ver visões demoníacas, malignas. Eu não quero mais ouvir vozes, ver vultos. Eu não quero ter pesadelos à noite, sofrer de insônia. Eu quero ser liberto. Eu quero mudar minha vida agora. Eu quero acabar de vez com toda a maldição hereditária. Eu não quero que essa perturbação que eu herdei do meu pai, da minha mãe, porque eu aprendi a viver na prática do pecado, eu não quero que meus filhos herdem. O que é que a Bíblia me diz? Escuta aqui, ó. Se o perverso, verso 21, se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar os estatutos, e fizer o que é reto, certamente viverá e não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então agora é momento de você tomar uma decisão com Deus. Você aprendeu na primeira semana justamente que Satanás ele quer tomar alguma coisa de Deus. Ele quer tirar a autoridade de Deus. E ele não consegue. Então ele começa a trabalhar você para ele tirar a autoridade de Deus sobre tua vida. Só que essa escolha não é nem de Deus nem do diabo. Essa escolha é sua. E nós aprendemos isso na segunda semana. Que nós escolhemos um lado através de nossas práticas, de nossas decisões, decidimos agradar a Deus ou não. Mas agora na terceira semana, nós descobrimos que quando escolhemos viver no pecado, nos tornamos malditos, nos fazemos a nós malditos e fazemos de nossos filhos malditos, tá? E aqui não está em jogo religião, não está em jogo se você tem ou não cargo na igreja, está em jogo a escolha que você faz diante de Deus. E agora você descobre que você estava fazendo tudo errado. Você estava mentindo, você estava idolatrando, você estava roubando, você estava guardando ódio no seu coração, você estava fazendo mal ao seu próximo, tá? Muitas vezes o próximo que você estava fazendo mal é o seu marido, porque você achou que ele merece você ter raiva dele. É a sua esposa, porque você acha que ela merece você ter raiva dela. Seus filhos, muitas vezes você não aceita seus filhos como eles são, né? Você deixou seu filho solto, deixou seu filho crescer sem a devida instrução. Seu filho chegou em uma vida que você não gostou do resultado final, as escolhas que teus filhos adultos fizeram, e agora você se magoa, porque você acha que seus filhos são ingratos, porque você acha que seus filhos lhe dão trabalho. Então você quer botar um ponto final, você quer acabar com tudo isso e quer começar a fazer direito a partir de hoje. Vai ter a semana da família, não se preocupe. Então o que é que você faz? Você escolhe. E hoje, esse vídeo, essa mensagem de hoje, é o dia que você vai escolher. Ou você vai continuar fazendo as mesmas coisas erradas que você fazia antes, ou você hoje toma uma decisão com Deus. De quê? De fazer a coisa certa. De colocar a sua vida no altar de Deus. Hoje você derruba toda a maldição hereditária. Aquilo que passou do seu bisavô, para o seu avô, para o seu pai, que chegou até você, acaba aqui. Desaparece agora da tua vida e não passa para os teus filhos. Então agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor disse que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. E nós agora unimos a nossa fé para tomar diante do Senhor uma decisão. A decisão de não continuar pecando.
A decisão de não continuar fazendo aquilo que é contra a vontade de Deus. Se tínhamos ódio em nosso coração, nos ajuda a limpar o nosso coração e perdoar aqueles que nos fizeram mal. Se tínhamos mágoa, tristeza, medo, agora nós queremos confiar no Senhor, acreditar na Tua palavra e na Tua promessa, porque o Senhor é o Deus que cumpre a Tua palavra e nós sabemos disso. Por isso, meu Senhor e meu Rei, é que nós nos reunimos diante da Tua presença. E por mais que tenhamos aprendido a viver e fazer as coisas da maneira errada, queremos, a partir de hoje, em nome de Jesus, fazer o que é reto e justo aos olhos do Senhor. Queremos abandonar a prática do pecado. Queremos abandonar a prática do ato de rebeldia. Não queremos ser religiosos. Não queremos ser escravos das religiões. Não queremos cultivar em nosso coração a mágoa. Não queremos cultivar em nosso coração a tristeza, mas queremos nos manter fiéis diante da presença de Deus. Por isso, meu Deus amado e meu eterno Pai, em nome de Jesus, eu estendo a minha mão sobre o teu povo, para que não seja a minha mão, mas a mão do Senhor, recolhendo dessa família, recolhendo da vida dessa pessoa, arrancando dos caminhos dessa pessoa toda a maldição. Essa pessoa que talvez estivesse sofrendo uma doença hereditária. Essa pessoa que talvez estivesse sofrendo um mal hereditário no amor, na família, na vida financeira. Essa pessoa, meu Deus, que tem repetido histórias de fracasso e de derrota, histórias de tristeza e desilusão. Mas hoje essas pessoas tomaram uma decisão de buscar ser fiel ao Senhor, de abandonar o pecado. Tomaram uma decisão de se afastar completamente das coisas erradas e seguir um caminho de obediência a Deus. Por isso, meu Senhor e meu Rei, em nome de Jesus, perdoa os pecados. Repete assim comigo, diga: ó meu Deus. Repete comigo, diga: ó meu Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a minha vida. Eu quero pedir ao Senhor perdão pelas coisas que eu tenho feito e eu sei que desagradam ao Senhor, e são estas. Diga a Ele: você que deixou de congregar, você que deixou de frequentar os cultos na igreja, você que não tem sido fiel a Deus, você que abandonou as coisas do Senhor, você que tem andado no mundo das drogas, do álcool, você que tem feito coisas abomináveis contra a sua família, tem traído a sua esposa, tem traído o seu marido, você que tem falado mal ou até mesmo praguejado os seus filhos, apresenta a Deus, pede a Ele perdão. Isso, pede a Ele que venha perdoar você, em nome de Jesus. Meu Deus, ajuda essa pessoa a amar a família, ajuda essa pessoa a perdoar o seu próximo, ajuda essa pessoa a se manter fiel diante da presença de Deus, em nome de Jesus. E nesse momento, eu amarro agora todo espírito da confusão, todo espírito da doença e da enfermidade, todo espírito da miséria que tem tentado transformar a vida dessa pessoa em mais um fracasso, em mais uma decepção na história dessa família. Por isso agora, em nome de Jesus, eu ordeno, eu determino que todo mal, em nome de Jesus, parta em retirada, sai agora da vida
dos caminhos dessa pessoa, dessa família, em nome de Jesus. Meu Deus amado e meu Pai, ajuda essa pessoa a ser fiel. Abre, Senhor, os olhos espirituais. Coloca um entendimento para que a partir de hoje, diante da decisão dessa pessoa que foi tomada, ó Pai, na Tua presença, que a partir de hoje essa pessoa busque andar nos caminhos do Senhor, em obediência e submissão à palavra de Deus, em nome de Jesus. Abençoa essa água, consagra essa água para quando o doente, o enfermo beber, ó Pai, que receba a cura, a libertação que vem do Senhor. Quando esta água for aspergida em qualquer ambiente, esteja ele carregado, maldito, que seja consagrado ao Senhor, em nome de Jesus. Lembra, meu Deus, daqueles que têm ajudado, daqueles, meu Pai, que se importam com esse trabalho. Não permita que eles fracassem. Abençoa a vida financeira desse povo, em nome de Jesus. Aleluia. Diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.